Se você não pudesse melhorar em nada, o que você faria? A gente está sempre procurando o autoaperfeiçoamento, o autodesenvolvimento. A gente está sempre procurando melhorar as nossas fraquezas. Mas e se você fosse igual um tetraplégico, sabe? Não importa quanto esforço, quanta dedicação, quanto tempo você gaste com um pensamento positivo, você não vai levantar e andar. Você vai continuar deitado numa cama. E o que acontece se você descobrir que a sua busca por autoaperfeiçoamento, por autodesenvolvimento, é tão inútil quanto a de um tetraplégico tentando curar a sua condição com pensamento positivo? Eu te convido a fazer esse exercício da mesma maneira como o filósofo Alan Watts convida em um dos seus sermões. E já tem alguns dias que eu tenho estado com esse pensamento na mente, porque ele traz muita clareza sobre várias coisas. Porque a partir do momento que você admite que você não pode melhorar, que nada pode ser feito para melhorar absolutamente nada em você, você toma uma postura que, paradoxalmente, faz com que você melhore, que é a postura de se tornar um observador, observadora, testemunha da sua própria condição. Eu quero trazer aqui um exemplo da minha vida, que é um dos vários exemplos que eu venho observando e que faz bastante relação com isso que eu tô falando para vocês, que é: eu tenho um problema quanto à socialização. Eu acreditei durante toda a minha vida que eu deveria estudar sobre socialização, que eu deveria me preparar melhor, né, para socializar, que eu deveria aprender como que as pessoas faziam aquela insanidade, na minha opinião, de chegar num local com 300 pessoas desconhecidas, de ter 14 a 15 perguntas já elaboradas na mente para perguntar para um estranho e puxar uma conversa com pessoas que nunca viram na vida. E principalmente, a coisa que mais me deixava chocado era ver essas pessoas saindo desses rolês, desses locais, carregados de energia, reabastecidos, né? Como se tivessem sido conectados a um carregador e tivessem saído com sensação forte de satisfação, com sensação de que algo aconteceu que os energizou. E minha vida não necessariamente foi assim. Eu me sentia, e ainda me sinto, profundamente recarregado quando eu estou em locais onde as pessoas que eu gosto estão, pessoas em menor quantidades, né? Não muita gente. E depois que eu passo esse tempo com essas pessoas em particular, eu me sinto carregado e me sinto melhor, mas no meio de grandes locais cheios de muita gente, eu simplesmente me sinto sobrecarregado e ao final da noite, ou do dia, ou da tarde, do que for, eu me sinto descarregado, eu me sinto consumido. E hoje eu entendo que isso são traços de personalidades. Existem diferentes coisas que fazem com que diferentes pessoas recebam experiências de maneiras diferentes. E eu sou uma pessoa que, em locais com muita gente, com muita muvuca, vou me sentir profundamente drenado. Enquanto que outras pessoas vão olhar para aquilo e vão se sentir recarregadas, energizadas. Então a verdade é que não existe, para mim, um melhorar no que diz respeito à socialização. É simplesmente um traço de personalidade. Mas, ainda que não fosse, ainda que fosse uma característica que fosse mutável, e daí? Porque a grande questão é, se você pode ficar mudando tudo em você o tempo todo, qual é a camada de você que você está mudando? Porque quando eu tento melhorar minha socialização em locais que para mim são desagradáveis, exemplo, eu tenho nojo do ambiente que dá a sensação de boteco. Por quê? Porque eu tinha família com pessoas alcoólatras e o ambiente de boteco para mim é uma bomba relógio.
sempre me dava a sensação de que aquela alegria era um disfarce, aonde a qualquer momento alguém bêbado, principalmente membros da minha família, né, que eu vi nessa situação, iriam levantar a voz, levantar a mão e começar uma briga. E eu vi isso algumas vezes quando eu era criança. Então, o ambiente de boteco, para mim, é um ambiente de alto risco, é um ambiente de trauma, é um ambiente de dor. E aí vem a questão, não, já que então isso é uma trauma, uma dor, vamos trabalhar isso daí, vamos fazer com que você melhore isso, para não sei o que, melhore. E se não der? O que sobra? Bom, sobra a observação. E como eu ia dizendo, nos exemplos assim, né? Se você só observa, o que acontece é que você passa a entender aquele teu movimento com muito mais liberdade do que a forma como você trata quando você quer melhorar. Porque quando você quer melhorar alguma coisa, você está sob o jugo do devia. Eu sou assim, mas eu deveria ser assado, ser de outra forma. E isso é uma arbitrariedade completamente desnecessária. Você não necessariamente precisa ser nada que você não queira. Um exemplo que eu posso te dar é um dos físicos mais conhecidos do mundo, o Albert Einstein. Se você vê como é que o Einstein era, ele era um maluco da carinha fechada, ele conversava só o que ele queria, não sorria muito, não ficava de sorrisinho, né? Então, assim, era um cara que era famoso no seu campo de atuação e tal, mas ele não tinha nenhuma necessidade de querer melhorar o cabelo dele, ou de melhorar o físico dele, mesmo ele estudando física, ele não queria melhorar o físico dele. Ele olhava para a situação do mundo e o que ele estava preocupado era na não localidade da teoria quântica, que é uma coisa que eu não vou explicar aqui porque eu não sou físico e nem tenho necessidade de explicar isso agora. Mas ele estava preocupado com outra coisa. E perceba, a preocupação, a preocupação dele era o que fazia o estilo de vida dele ser o que era ou não. E a sua preocupação em melhorar é o que está fazendo seu estilo de vida ser o que é ou não ser. Então, quanto mais você pensa em melhorar, mais na prática você está comunicando para si mesmo, para o seu cérebro, que você não é o bastante, que você não é o suficiente, que você é uma peça quebrada, que você é uma criatura que vê o mundo despedaçada e que nada pode ser feito a não ser ficar reparando esse ser quebrado que você é. Essa é a mensagem que você está comunicando ao seu cérebro. Agora eu te pergunto, você acha que essa era a mensagem que o Einstein dava para si mesmo quando ele estava sentado na frente de uma folha de papel, calculando ou fazendo exercícios mentais para poder desenvolver a teoria da relatividade? Não. Ele estava fazendo aquilo porque aquilo era o que o recarregava, o que era congruente com quem ele era de verdade. Assim como não é congruente para mim estar no ambiente de boteco, para um Einstein também não era congruente para ele estar em outros ambientes que não tinham a ver com aquilo que era importante para ele. E ele não estava preocupado em um padrão de beleza, ele não estava preocupado em um padrão estético, ele não estava preocupado se ele estava falando certinho ou não. Ele subia no palco para dar a aula dele, ele dava a aula dele do jeito dele, ele não queria saber se tinha muito número ou pouco número, era do jeito dele. E por que, que a mesma coisa não pode ser com você? Por que, que a mesma coisa não pode ser comigo? Por que, que você não pode olhar para você mesmo e, em vez de olhar para você mesmo como se você fosse esse boneco de cera que tem que ficar sendo moldado o tempo todo para se encaixar na sociedade, por que, que você não olha para você como que você verdadeiramente é? Tem que ficar mudando o tempo todo? Vai mudar o quê? Cabelo? Vai tentar fazer o quê? Vai fazer uma harmonização facial? Vai ler um livro sobre como pegar a mulher? Vai ler livro de oratória? É o quê? Te aceita.
A real é que se você descobrisse que você não poderia mudar nada em você mesmo, só resta uma resposta, que é aceitar as coisas como elas são e testemunhar a vida passando por dentro de você. E isso é uma lição que eu tô aprendendo aos trancos e barrancos, eu tô trazendo para você aqui nesse canal. Que é um canal que eu posto pouco, eu sei, mas que pelo menos quando eu posto é relevante. Então, da mesma forma como o Alan Watts traz essa provocação, eu trago ela para você. Que é para de tentar mudar, para de tentar ser uma coisa que você não é. Não importa o que eu faça, não vai valer a pena para mim o esforço de eu superar de alguma maneira, ou de eu ressignificar de alguma maneira o ambiente de boteco para mim. Por quê? Porque mesmo que eu o faça, não é no ambiente do boteco que está a minha essência. A minha essência está aqui, ó. É na música, é na arte, é na criatividade. A minha essência, ela está na solitude. Está na solitude de fazer as coisas belas, as coisas que me trazem encanto. A minha essência está na busca pela beleza que está dentro de mim, para que ela possa escorrer para fora de mim, seja pela música, seja pelo meu trabalho com 3D, né? Se você me conhece do meu outro canal, o canal Blender para Arquitetura. Então a minha essência eu não vou achar dentro do ambiente de boteco. Eu tenho nojo da boca de mulher com cheiro de álcool. Mas tem homem que vai achar a coisa mais deliciosa do mundo. E tudo bem, ninguém tá certo ou tá errado nessa equação. Porque é sobre congruência, é sobre você olhar para que direção o seu rio está fluindo e ao invés de você tentar ficar se represando e desviando o rio, você vê para onde está indo e você aceita o fluxo. Quanto mais você tenta desviar o fluxo do rio, mais você faz represas, como se você fosse um castor. E essas represas, elas te alagam e elas te afogam, elas te sufocam, te fazem pensar que você está cada vez mais errado ou mais errada. Mas na verdade, é você, somente você, que ao invés de deixar fluir, tá fazendo represa, tá fechando, tá se anulando, tá se afogando em você mesma ou você mesmo e depois fica se perguntando por que você não para de sofrer. Já parou para pensar que é você quem está se afogando sozinho na sua própria exigência? É você que está se afogando sozinho nas suas próprias perguntas, nos seus próprios deverias, nos seus próprios poderias, sabe? Então, assim, é normal que nós sejamos da forma que somos e que nós tenhamos que aceitar quem somos. Muitas vezes, a coisa do quem somos vai nos trazer limitações. Da mesma forma como um cadeirante vai ter suas limitações e não tem nada que ele possa fazer a respeito dessas limitações, a não ser se mover com sua cadeirinha. Todo mundo vai ter limitações. E talvez você olhe e fale, poxa, mas eu queria ter um relacionamento, né? Mas eu sou solitária, queria ter uma namorada, e eu preciso socializar para poder aumentar minhas chances. Blá, blá, blá. Cara, ou moça, sinceramente, que se dane isso, velho. Por que você não pode, tipo, conhecer uma pessoa legal fazendo uma coisa que tu gosta? Sabe? Sinceramente, a galera jovem de hoje em dia, quando eu falo jovem, eu digo assim, tipo 15 anos pra trás, tá ligado? Galera realmente jovem. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão sendo congruentes. Estão se metendo com cosplay, né? Fazendo coisa com cosplay. RPG tá em alta, a galera tá jogando muito Dungeons and Dragons e vários tipos de jogos de tabuleiro diferente. A galera tá até largando o celular. Mas a galera tá sendo congruente. Ninguém tá preocupado em ser o Giga Chad. Ninguém tá preocupado em ser a próxima Graciane Barbosa. Até porque a Graciane Barbosa não é um modelo de beleza, tá bom? Pode até ser pra galera que gosta de gigantismo, mas não é a regra, é a exceção. Então, assim, mesmo o exemplo da Graciane Barbosa mostra uma pessoa sendo quem ela quer ser, sendo quem ela é e passando por cima de quê? De críticas. Então, perceba, citei por acidente a Graciane Barbosa, que é a bodybuilder, e é uma pessoa que recebe críticas por ser grande demais e ela tá tranquila.
tranquila, porque ela se gosta, foi o que ela construiu. E por que que você não pode conhecer a pessoa da sua vida fazendo a coisa que você quer? Acampando, fazendo trilha, escalada, cosplay, campeonato de jogo de luta, campeonato de LoL, o que for, o que for. O que eu posso te dizer em respeito à transformação pessoal e autodesenvolvimento, que é a única coisa que eu posso dizer para você, ok, isso daqui pode vir a se tornar uma muleta, né? Dessa coisa assim do tipo, nossa, eu fiz isso para me tornar melhor e nada aconteceu? Pode. Mas ao mesmo tempo é o que se mostra como a única coisa que vale a pena. Ou melhor, as poucas únicas coisas que valem a pena. Que é dormir, dormir bem, comer direito, dieta, sabe? Exercício físico todos os dias. Eu acho que essas são as únicas três coisas no sentido de autodesenvolvimento que você pode olhar e falar, ok, isso aqui é inegável. Porque se você não pode fazer uma dessas três coisas, realmente tá triste pra você, tá triste mesmo. Dormir bem vai melhorar o teu humor, vai melhorar a tua pele, vai te deixar mais jovial, vai ser, tipo, dormir bem é vida. Vai te dar mais vitalidade, vai te dar mais energia dentro da sua bateria. Comer bem, mesma coisa, vai deixar o teu intestino e todo o seu sistema imunológico mais forte. Você vai se sentir mais vivo, mais viva, mais tranquilidade, mais sensação de saciedade, mais sensação de vigor. E finalmente, né, fazer exercícios físicos, porque esse corpo aqui, ele foi feito para se mexer. Ele foi feito para levantar cargas, seja cargas externas ou a própria carga do próprio corpo. Então, se você se mexer, por consequência, você vai ficar bem. Então, o que eu posso te dizer é, cara, ou moça, não importa se você é sociável ou não é sociável. Não importa se você chega na balada e beija 15 bocas diferentes. Não importa se você bebe ou se você não bebe. Não importa se você é, tipo, de jeito X ou de jeito Y. Não importa que você queria melhorar para adquirir coisa A ou coisa B. Importa que você existe e que você tem que olhar para quem é você. Essas três coisas que eu citei para você, dormir, dieta e exercício, são as coisas que vão permitir que você olhe para você com um olhar mais tênue, mais tranquilo. E que você viva a vida com mais energia, mais descansado, mais feliz, né, com endorfinas, exercício físico. Porque de resto, quem liga? Na boa, assim, de verdade mesmo. Se você é apaixonado por Yu-Gi-Oh! E você ama o jogo e você gosta do negócio e tal, vai. Ah, mas vão julgar, julguem. Eu julgo as pessoas que bebem álcool. Elas se importam com o meu julgamento? Não. Eu julgo as pessoas que viram a noite com cachaça, ficam bêbadas, depois fazem todo tipo de besteira. Você acha que elas se preocupam com isso? Elas dão risada. Por que você não dá risada de quem te julga também? Ah, estão te julgando porque você joga Yu-Gi-Oh, né? Se eu jogasse Yu-Gi-Oh, por exemplo, estão me julgando porque eu jogo Yu-Gi-Oh. Tá, julga aí. Tô me divertindo pra caralho. Muita estratégia, muito pensamento, blá 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 blá, o que for. Beyblade. Lembrei disso agora. Que seja também. Não importa o que seja. Só importa que você entenda que auto-aperfeiçoamento, autodesenvolvimento, essa coisa do se tornar qualquer coisa além daquilo que você realmente é, infelizmente, é masturbação mental. As únicas coisas que você pode fazer para melhorar a si mesmo é dormir, comer bem e fazer exercícios. E de resto, só te observa. Segue teu fluxo. Descobre o que te move. Descobre até onde você vai. Porque uma coisa eu posso te garantir. Tem um maluco perto de você, em algum lugar, ou uma maluca, que é apaixonado ou apaixonada por matemática. E em 15 anos, talvez menos, talvez mais, essa pessoa vai estar estupidamente feliz porque ela vai estar trabalhando com matemática. E você vai olhar para essa pessoa e pensar, meu Deus, matemática, não entendo nada. Não, não entende, mas ela entende, é o caminho dela. Agora, entenda você, o teu caminho, e siga o fluxo do teu rio. E não esquece que se gostou, se inscreve.